Boa tarde, meus alunos. Então, hoje teremos mais uma aula aí e vai ser sobre semelhanças atômicas, ok? Então, nós vamos identificar aí os átomos que têm uma semelhança em algumas características. E também vamos estar aprendendo aí a fazer uns cálculos para notar essa semelhança atômica, ok? Então, prestem atenção hoje na aula. É um assunto que não tem muito mistério e que tem tudo para você que estudou se dar bem na prova, tá bom? Então vamos lá. Semelhanças atômicas. A primeira semelhança atômica que nós iremos ver são átomos que têm a semelhança que a gente chama de isóbaros. Então, o que vão ser átomos isóbaros? São átomos que vão apresentar o mesmo número de massa, ok? Eles vão ter número de prótons diferentes e propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Uma dica que eu dou para você decorar, né, o nome isóbaro e relacionar a massa, lembra aqui, ó, do A, isóbaro. O A, a gente representa a massa no átomo, né? Tem o símbolo, aí eu tenho o A, que é a massa atômica, embaixo o número atômico. Então, lembrem do A, isóbaros, ok? Então, aqui ó, nós temos o exemplo. A prata, massa atômica 107, e o paládio, massa atômica 107. Então, esses dois átomos aqui, eles são isóbaros, tá? Lembrando que eles apresentam propriedades físicas e químicas diferentes, tá ok? Então, vamos lá. O próximo. Isótonos. O que são isótonos? Isótonos são átomos que vão apresentar o mesmo número de nêutrons, tá? Números de prótons vão ser diferentes, tá? E as propriedades químicas e físicas também diferentes, tá? Para você decorar o nome isótono, lembra aqui do N, ó, N de nêutron, tá? Então, eles vão ter o mesmo número de nêutrons, tá bom? Então, aqui, ó, como a gente faz para identificar se eles têm o mesmo número de nêutrons, né? A gente vai usar a fórmula. O número de nêutrons é igual à massa atômica menos o número atômico ou o número de prótons, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro do nitrogênio. Então, vamos lá. Número de nêutrons, a massa é 14, menos 7, que é o número atômico. 14 menos 7, o número de nêutrons é 7. E agora, vamos ver o do boro, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Boro, número de nêutrons. Mesma coisa, já vou fazer direto. Massa atômica 12. Menos 5, que é o número de prótons, ou o número atômico. Então, o número de nêutrons vai ser 12 menos 5, 7. Então, ó, tanto o boro quanto o nitrogênio, ele vai apresentar aí, ó, número de nêutrons 7, então eles são isótonos, tá bom? São isótonos. Vamos lá. Então, o que são isótopos? Isótopos vão ser átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ok? Então, eles vão apresentar o mesmo número de prótons. Outra característica é que eles apresentam a mesma propriedade química, tá bom? Mas eles vão ter um número de massa diferente.
tá? Então, quando você for decorar, lembra aqui, ó, do P de próton, ok? Isótopos, ok? Apresentam o mesmo número de prótons, tá? Então, olha aqui, ó, o próton é a identidade do átomo, né? Então, se ele tem o mesmo número de prótons, é o mesmo átomo. A massa, ó, elas vão ser diferentes, tá? Então, aqui, ó, quando eu falo de um átomo isótopo, eu estou falando do mesmo átomo. No caso aqui, a gente tem como exemplo o carbono, tá? Carbono vai apresentar 6 prótons. Aqui nós temos o oxigênio, ó. Oxigênio de massa 16, massa 17 e massa 18. Todos eles apresentam o quê? 8 prótons, tá bom? Então, vamos mais à frente. Outra característica são átomos isoeletrônicos. Então, o que são átomos isoeletrônicos? Vão ser átomos que apresentam o mesmo número de elétrons, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu tenho o cátion sódio, que vai apresentar 10 elétrons. Eu tenho o oxigênio, 2 negativos aqui, que recebeu 2 elétrons, ok? E eu tenho o neônio, ok? Que não perdeu e nem ganhou. Ele está no estado neutro. Também tem 10 elétrons, tá bom? Então, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. É só você perceber aqui, ó. Mesma quantidade de elétrons, tá? Como o sódio ele tinha 11, quando vira um cátion monovalente, vai perder um elétron, vai ficar com 10 elétrons. O oxigênio ganhou 2 elétrons, então ele tinha 8, ganhou 2, 10. E aqui ele tem 10 elétrons, o neônio, tá bom? Então, eu não vou entrar aqui na forma de como a gente pode calcular, tá? A quantidade de elétrons, porque você pode estar visualizando na nossa aula passada, ok? Eu vou deixar um card aqui para você e você pode clicar e ver como a gente calcula esse número de elétrons para identificar se ele é isoeletrônico ou não, tá bom? Então vamos lá, vamos mais à frente. Então aqui tem um resumo, gente. Então vamos lá. O que são átomos isótopos? Vão ter número de prótons iguais, mais a massa e o número de nêutrons diferentes. Isóbaros, mesmo número de massa, mais o número de prótons e nêutrons diferentes. Isótonos, eu vou ter mesmo número de nêutrons iguais e o número de massa e próton diferentes, ok? Por hoje a gente encerra. Espero ter aí solucionado as dúvidas, ok? Mas se você ainda tem alguma dúvida, algum exercício que queira que a gente faça aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e mande aí as suas dúvidas. Aqui está o Instagram e a página no Facebook, ok? Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde.